Olá, meu nome é Juliana Cancino Bernardi, professora no Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. E hoje eu vou demonstrar para vocês a prática de espectroscopia de impedância eletroquímica, utilizando um analisador de frequência, de resposta de frequência, dentro já do autolab, do potenciostato. Além disso, nós iremos utilizar uma gaiola de Faraday e um sistema de eletroquímico de 3 eletrodos. Neste caso, para o autolab, é bom a gente lembrar que tanto o autolab como o analisador de frequências irá correlacionar a resposta da perturbação de voltagem e a resposta da corrente, que vai nos fornecer então a impedância, que será analisada em uma variação de frequências que é dada pelo FRA, que é o nosso analisador de resposta de frequência. Para isso, o próprio software Nova 2.1.5 da Metron, que é junto com o Autolab, ele nos fornece alguns comandos que nós iremos ver posteriormente para selecionar potencial, frequência, qual a amplitude dessa frequência, desse sinal senoidal e todos os outros parâmetros que nós precisamos em termos experimentais. Então, como célula eletroquímica, nós iremos utilizar uma célula com 3 eletrodos, tá? Nesse caso, nós temos os eletrodos, eu vou tirar aqui só para vocês verem de maneira melhor. Um eletrodo de trabalho, que é de óxido de índio e estanho, que é essa plaquinha aqui, que é o eletrodo de trabalho. O contraeletrodo, que é uma placa de platina. E o nosso eletrodo de referência, que é uma referência de prata, cloreto de prata. E como eletrólito, como solução aqui, nós temos o KCl 0,5 molar. E como probe, nossa espécie redox, nós temos o hexacianoferrato de potássio. Como nós temos que analisar um probe, uma espécie redox oxidada reduzida, aqui nesse caso nós temos apenas uma das espécies. E iremos fazer então uma voltametria cíclica para que a gente consiga ter a concentração igual das duas espécies oxidadas e reduzidas na superfície do eletrodo, chegando a um estado estacionário ou um estado de equilíbrio, que irá ser de extrema importância para a medida de impedância eletroquímica. Então, nesse caso agora, eu vou inserir essa célula aqui dentro da minha gaiola de Faraday. Então, aqui na gaiola de Faraday, lembrando da aula, é para eliminar algumas interferências de campo eletromagnético. Então, aqui eu vou posicionar os eletrodos e os seus conectores para que nós então colocamos o sistema para rodar. Então, como já conectado aqui, novamente, a nossa célula eletroquímica com 3 eletrodos já está conectado dentro da gaiola de Faraday. Nós iremos fechar agora a gaiola e então começarmos a análise. Aqui nessa análise nós iremos, já está todo o circuito, todos os parâmetros da análise já bem definidos. Então aqui nós iremos trabalhar com uma impedância com um potencial de circuito aberto. Nossa voltametria cíclica será entre 0,6, entre menos 0,4 e 0,6, com o número de scan 2, e com uma velocidade de varredura de 100 mV por segundo. Na sequência, depois que ele correr a voltametria cíclica com esses parâmetros de potencial e de velocidade, ele irá fazer, na sequência, a varredura, a medida de impedância eletroquímica em diferentes frequências. Nós iremos aplicar, então, iremos trabalhar de 1 vezes 10 a 5 Hz como maior frequência e 0,1 Hz como menor frequência, tendo um número de frequências de 10 por década e uma amplitude de 0,01, de 10. Nós iremos trabalhar com 2 amplitudes aqui. Iremos primeiro fazer uma amplitude de 10 e depois fazermos uma amplitude de 20 para ver essa diferença no sinal de impedância, correto? Então agora eu vou ligar o sistema para que corra a análise. Então aqui ele está determinando o potencial de circuito aberto, já determinou, e agora ele vai partir para a voltametria cíclica. Então, eu vou aumentar aqui para vocês verem a formação
dos sistemas oxidado e reduzido do hexacenoferrato de potássio. Então, estou correndo aqui de menos 0,4 até mais 0,6. Então, tem a formação da espécie oxidada e da espécie reduzida, correto? Finalizando, então, essa corrida, ele automaticamente, o software automaticamente inicia a medida de impedância. Nós iniciamos agora a medida de impedância, então, em altas frequências. Então, agora ele está iniciando a frequência, né, iniciando a corrida de impedância em altas frequências. Vocês notam que aqui, ó, ele como se ele tivesse descido e agora está subindo novamente o sinal. Esse efeito é um efeito indutivo, é como se tivesse algum artefato, pode ser em relação a cabo, em relação a algum eletrodo, um artefato que aconteceu aqui em altas frequências. Então, isso pode acontecer em algumas ocasiões e em outras não. Normalmente, nesse tipo de eletrodo que eu trabalho, ele não acontece, mas hoje aconteceu, para vocês verem esse efeito. E aí, todo esse sistema está correndo em alta frequência. Agora, eu coloquei o gráfico de Walburg, que ele coloca a impedância contra a frequência, o log de frequência, também em alta frequência, né? Então, aqui, ó, vocês percebem que no caso do Baudé, que é o que está em tela cheia, você tem a impedância subindo, né, em alta resistência. Então, esse primeiro ponto aqui é relacionado àquela resistência RU que nós discutimos em aula, que é a resistência da solução, tá? Em relacionado, por exemplo, ao sobrepotencial. Então, agora ele já está querendo formar já um semicírculo, começando a iniciar um semicírculo aqui. E aí, se vocês olharem esse segundo gráfico embaixo, não que está em verdinho, mas do lado, vocês já vão perceber a formação de como se fosse uma distribuição gaussiana ou um pico, né? Esse daqui é a relação entre a frequência com a fase, com o ângulo de fase, que no gráfico do Baudé. Então, enquanto a gente está formando um semicírculo aqui no Nyquist, ele forma o ângulo, né, esse sistema aqui é na forma de uma gaussiana, relacionado ao ângulo de fase onde está acontecendo a medida. E aí, ó, ele começa já a formar a difusão. Se vocês perceberem aqui no gráfico de Baudé, que agora está em alta, né, esse gráfico maior, ele já começa a subir um pouco mais inclinado, ao invés de ficar reto, né? Porque já está acontecendo um processo de difusão que é bem mais observado, né, bem melhor, muito melhor observado no gráfico de Nyquist, que ele sobe essa reta, né, o processo de difusão aqui, que é um processo de transferência de massa em baixas frequências. Então, vocês percebem também que a escala do gráfico está diferente, tá, no Nyquist, por isso que não dá para ver esse semicírculo bem redondinho, porque a escala Y e X, né, imaginária e real, está diferente. Então, aqui a gente tem uma escala de 900 para quase 2000, então por isso essa diferença. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue observar um semicírculo formado e um processo de difusão. Então, o primeiro ponto aqui seria da resistência da solução. Se a gente fizesse um fit, ele daria uma outra resistência em torno de 2000 para a resistência de transferência de massa e depois o processo de difusão seguindo a 45 graus. No gráfico de Baudé, essa difusão, ela é essa inclinação aqui desse ponto, desse gráfico aqui, né, em vermelho, que é o gráfico de impedância versus o log da frequência. Então, o processo de difusão, ele acontece mais inclinado, tá, e não reto, e não perpendicular ao eixo X, tá? O eixo da frequência. Então, é basicamente isso, tá? Que a gente consegue tirar de informação. Lembrando que a gente correu, que nós varremos aqui essa variação
de potencial aplicado, observamos essa impedância, né, que é a relação do potencial com a corrente em uma variação de frequência com uma amplitude de 10, tá? De 10 milivolts, então a amplitude é de 10. Se nós mudássemos essa amplitude para acima de 20 ou 25, ele sairia da linearidade, tá bom? Então aqui de novo, só para lembrar, ele ainda está correndo, tá? O experimento, normalmente o experimento de impedância, ele demora de 2 a 3 minutos, dependendo dessa amplitude, da faixa de frequência que nós estamos varrendo, tá? Mas esses são os gráficos que nós conseguimos obter. Esse é o de Baudot e o anterior ali é o de Nyquist. Então, o Baudot, a gente tem em vermelho a frequência, o log da frequência pela impedância e o log da frequência pela fase, pelo ângulo de fase. E o Baudot real e imaginário. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, fico à disposição. Até mais.